Ontem eu tive que pegar a BR já tarde da noite, cerca de 23 horas mais ou menos. E é impressionante a quantidade de espíritos que tem às margens de nossas rodovias. É claro que eu já tinha conhecimento do fato. Isso só veio confirmar uma percepção mediúnica que eu tenho desde a infância, quando desenvolvi a vidência. Eu tive a possibilidade de passar as 23 horas por 2 locais de acidentes. Um deles, que ocorreu mais recentemente, há menos de 10 anos, que vitimizou cerca de 5 criaturas. Algumas delas carbonizadas, porque o carro pegou fogo. E outro local de acidente que ocorreu há mais de 3 décadas, quando eu nem encarnado estava ainda. Eu tomei conhecimento deste acidente que ocorreu há mais de 3 décadas, porque trabalhei numa cidade muito próxima a este lugar. E desde aquela época que eu já tinha captado, mediunicamente falando, a condição dos espíritos que lá se encontravam. N fatores contribuem para este aprisionamento espiritual. O primeiro destes fatores é o trauma do dia da tragédia. Esse trauma gera angústia, gera dor, e estas variáveis resultam em magnetismo deletério, negativo, que acaba se transformando em grilhões para aprisionarem estas entidades. O segundo fator é a comoção popular. Diante destas mortes coletivas, as pessoas não gerenciam muito bem o luto em si mesmas. E a energia resultante deste luto patológico contribui desfavoravelmente, negativamente, para a permanência destas criaturas nas faixas dolorosas. Principalmente aquelas que não sublimaram as forças morais. Elas não estão presas somente nos ambientes em que ocorreram as tragédias, mas também na época em que estas aconteceram. É muito comum estes espíritos chegarem nas reuniões mediúnicas, incorporarem um médium e não se aperceberem do mundo atual, do mundo real. Elas não conseguem se presentificarem. E automaticamente não conseguem também perceberem os espíritos de luz que lutam todos os dias, inclusive os familiares queridos já desencarnados, que lutam todos os dias para recolherem as mesmas às colônias espirituais de tratamento. Sabe aquelas cruzes que as pessoas colocam nas margens das BRs? Elas são verdadeiros polos magnéticos de atração. Todas as vezes que eu percebo uma cruz daquela na estrada, eu consigo ver 2 ou 3 entidades que estão ajoelhadas rezando, ou que estão desesperadas esperando a visita de seus entes queridos. É por isso que, vez ou outra, alguém nota uma mulher de branco pedindo carona. Ou então, um rapaz na encruzilhada com a cabeça sangrando, entrando na frente dos carros. Tudo isso que faz parte das crenças populares tem um fundo de verdade. Você certamente já ouviu falar de alguém que precisou dirigir a noite inteira e que para isso tomou alguma substância ou algum medicamento e que de repente se deparou com alguma visão fantasmagórica. Não é tão somente a consequência da substância e da medicação. O que ocorre é que, diante de alguns fármacos, o espírito se desloca em relação ao corpo e isso aumenta a nossa percepção mediúnica.
O que estas pessoas estão captando é aquilo que de fato ocorre nas estradas do Brasil e do mundo. A saturação de espíritos em estado de sofrimento atroz. Diante de uma visão como esta, nós não podemos nos exasperar. Nós devemos sim orar pelos nossos irmãos. Porque se o fluido negativo do pensamento angustiado consegue alcançá-los onde quer que eles estejam, também o fluido positivo da oração conseguirá auxiliá-los. Nós não devemos ter preconceitos em relação a estas crenças que algumas religiões têm. A doutrina espírita é uma delas, é uma destas doutrinas, sobre o mundo espiritual que está diante de nós, apenas num estado de matéria diferente. Esse preconceito, ele não é salutar, porque ele nos impede de auxiliar estes nossos irmãos. E também, quando nós somos preconceituosos diante dessas crenças, nós estamos ignorando o fato de que uma hora ou outra nós estaremos na mesma condição destes espíritos.